E o time do Cruzeiro, apático, sem criatividade, a torcida vaiou. E eu vou dizer uma coisa pra vocês, hein? O Tite não dura muito no Cruzeiro, não. E aí, corintiano, que belo empate, hein? Que belo empate contra o Cruzeiro ontem. Que delícia. Hoje nós vamos ver aqui algumas opiniões dos comentaristas do Mano, Benjamin e outros, beleza? Então bora lá. Terminou em Belo Horizonte, Cruzeiro 1, Corinthians também 1. Ó o Cruzeiro, quando vê o Coringão, quando vê esse símbolo aqui, ó, os caras tremem. Cruzeiro joga de fralda, rapaziada. E hoje não foi diferente, né? O Dorival acabou optando por uma equipe alternativa para começar o jogo, uma equipe reserva, para falar a verdade, porque tá focado na semifinal do Campeonato Paulista que vai acontecer no final de semana, uma partida dura contra o Novo Horizontino. Então hoje o Dorival precisou rodar o time e optou por essa escalação. Quando eu vi a escalação do Dorival, eu falei, malandro, você conseguiu um empate hoje com esse time aí que joga no Manhaca Lazarenta. Falei, vai ser um milagre. E dito e feito, cara. O Corinthians durante boa parte do jogo foi extremamente inferior ao Cruzeiro. O Cruzeiro teve inúmeras chances ali para poder matar o jogo e não matou. E isso pesa. Isso custa caro. Principalmente quando você tem um Corinthians do outro lado. E o Corinthians ele melhora, pessoal, a partir do momento da entrada lá do Dieguinho, do André, do Garro, do Memphis, enfim. Que aí acaba dando mais qualidade para esse time do Corinthians, que acaba buscando um empate, uma cobrança de escanteio do Garro, e o Tioca acabou fazendo de cabeça. E quase o Corinthians consegue dar uma virada no final do jogo, porque o Cruzeiro já estava morto, estava entregue, e o Coringão ali tentando alguma coisa ali, quase buscou ainda uns 3 pontos ali jogando dentro do Mineirão. Esse time do Corinthians, vou ser sincero para vocês, está com sorte de campeão. Em outros momentos tinha tomado 3 hoje do Cruzeiro, já ia pressionado para Novo Horizonte. Agora não, cara, tudo tá dando certo pro Corinthians, mano. É Deus escrevendo certo por linhas tortas. E vou falar, mais cedo ou mais tarde o Corinthians vai encontrar de novo, no decorrer do ano, Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro. E torcedor do Corinthians, vai preparando o grito de é campeão, porque o Corinthians não passa esse ano em branco, não. Esse ano o Corinthians ele vai pras cabeças, mano. E doa quem doer. Doa quem doer. O Corinthians vai fazer história de novo. Deus queira que eu esteja certo. Mas eu tô muito confiante que o Corinthians será o campeão da Libertadores esse ano. Me cobrem depois. Fala, meu povo, começando mais uns 60 segundos do Benja. Olha, depois de um primeiro tempo do Corinthians, assim, muito ruim, inclusive eu diria até mais, o jogo ruim no primeiro tempo, foi muito chato. O Corinthians não produziu nada, não fez nada, e o Cruzeiro também não produziu muito não, mas fez o gol, 1-0 e tal. O segundo tempo, entrou o Memphis, lá faltou 30 minutos, deu uma mexida, o Corinthians jogou um pouco melhor e empatou o jogo com uma subida ali incrível do Tioca. Quase o Corinthians vira o jogo, faltou muito pouco. Nos últimos 10, 15 minutos o Corinthians jogou muito melhor. E o time do Cruzeiro, apático, sem criatividade, a torcida vaiou. E eu vou dizer uma coisa pra vocês, hein? O Tite não dura muito no Cruzeiro, não. Charles Toledo, é o seguinte, você acha, quero que você responda a enquete, Charles Toledo, porque já rendeu muita polêmica no grupo de WhatsApp, já temos mais de 1.500 simultâneos aqui, vai deixando o like. Você acha que o Dorival Júnior acertou em escalar o time reserva para jogar contra o Cruzeiro? Campeonato Brasileiro, campeonato de pontos corridos, campeonato onde 3 pontos, todo jogo é decisão. No Campeonato Brasileiro, todo jogo é decisão. Se você quiser disputar o título brasileiro, você tem que encarar cada jogo como uma decisão. Ou você acha que o Dorival, se o Dorival errou em colocar o time reserva, ou o Dorival acertou em colocar o time reserva, poupando os titulares para o jogo de sábado contra o Novo Horizontino, que é semifinal do Campeonato Paulista, é jogo decisivo lá em Novo Horizonte. Meu caro Charles Toledo, boa noite. Chega junto, Charlão. Vem com a gente. Boa noite, Cereto. Boa noite, a fiel torcida. A todos que estão conectados conosco aí. Hoje acertou muito, tá? Opinião polêmica. Você já sabia disso. Antes, eu falei pra você antes do jogo. Estou irredutível. Tô nessa com o Dorival. Ter que escalar mesmo o time reserva, porque a gente tá a 3 jogos apenas de um título. Mais um título paulista, podendo ser bicampeão, Cereto e amigos do chat. Eu vejo como foi uma aposta de risco,
né, por parte do Dorival. Suas estratégias foram um risco, mas, Cereto, eu vejo com bons olhos, sim. Eu tô com a galera aí que disse que o Dorival Júnior acertou em escalar aí os jogadores reservas, pelo menos pro jogo de hoje, tá? Nos 4 jogos do Campeonato Brasileiro, o Corinthians só escalou hoje o time reserva. Então, pra mim tá ok, vamos nessa. Mesmo se tivesse tido um resultado de derrota, eu estaria com essa galera toda aí que acerta com o Dorival junto, que acertou mesmo aí em escalar o time reserva, Cereto e amigos, e titular agora a força total no Campeonato Paulista. É a opinião do Charles Toledo, e aí eu quero saber a opinião do chat, porque eu discordo do Charles Toledo. A gente já teve esse debate, já temos mais de 2.000 simultâneos nesse momento. Eu discordo do Charles Toledo, e aí é legal, porque o Charles tem uma posição, eu tenho outra posição, e eu quero saber a opinião do chat, vai respondendo a enquete. Seguinte, o Dorival Júnior poderia ter colocado força máxima. É claro que ele pensou na questão do condicionamento físico, até porque daqui para frente o Corinthians vai jogar contra o Novo Horizontino, é semifinal do Campeonato Paulista. Se tudo der certo, e vai dar certo, o Corinthians vai passar para final do Campeonato Paulista. A final já é quarta-feira que vem, daqui uma semana. Dia 4 de fevereiro, dia 4 de março, perdão, dia 4 de março, e aí não se sabe onde vai ser o jogo e contra quem será o jogo, né? E o segundo jogo, no dia 8 de março, domingo. Então, os próximos 3 jogos, com certeza o Corinthians vai botar força máxima. Não tem como botar time reserva nos próximos 3 jogos. Semifinal, final e final. Né? Não tem como botar. Então dá para entender o Dorival Júnior. Mas eu acho que ele poderia ter colocado força máxima no início e depois, com 5 alterações, você mexe no time. O problema é que eu acho que a escalação foi muito reserva, né? Com exceção do Bidon e do Hugo Souza e do Ranielli, a escalação foi muito reserva. Ele tirou os 2 laterais, o Mateuzinho e o Matheus Bidu, tirou os 2 zagueiros, ou seja, a defesa foi toda reserva. O meio de campo, só o Ranielli e o Bidon. E no ataque, Pedro Raul e o Vitinho. Né? Então ele poderia ter começado, sei lá, com um time mais mesclado, com um time misto. Eu acho que ele poderia ter colocado o time titular hoje e colocado os reservas fazendo 5 alterações no segundo tempo. Por quê? O Campeonato Brasileiro, ele perdeu a chance, o Corinthians perdeu a chance hoje de ganhar do Cruzeiro em Belo Horizonte. O Cruzeiro tá mal no campeonato. A torcida do Cruzeiro tá pedindo a cabeça do Tite mais uma vez. Tite provavelmente pode cair hoje, hein? Pode cair hoje. Eu acho que eles vão esperar o campeonato estadual, né? Não acho que eles vão demitir hoje. Acho que eles vão esperar o campeonato estadual. Mas se tiver notícia, a gente passa aqui para você. A gente está atento nessa... Porque no final de semana o Cruzeiro joga contra o Pouso Alegre, do Danilo, que é o técnico do Pouso Alegre. O Cruzeiro ganhou o primeiro jogo 2-1. E acho que eles vão esperar o campeonato estadual para saber se o Tite vai ser campeão estadual para tomar providências. Mas no campeonato de pontos corridos, Charles, no Campeonato Brasileiro, a gente sabe que para ganhar o Campeonato Brasileiro, você tem que encarar cada jogo como se fosse uma decisão. A sua tréplica, Charles Toledo. Concordo com você, Cereto, que o time do Corinthians, né, o Dorival Júnior, né, e quero os amigos do chat também participando aí. Se a gente tivesse elenco, Cereto, acho que se tivesse elenco, tudo bem, né? Eu acho que poderiam fazer o time pelo menos misto, né? Mas o time do Corinthians é um time muito limitado ainda, Cereto. E vide aí todos esses jogos, fiz o levantamento, tá? Das intertemporadas de 2025 para 2024 e 25 e 26, quanto tempo eles tiveram de preparação. Eu vou trazer esses números aqui para vocês e vocês vão ver o quão é preocupante, Cereto e amigos do chat, todos esses jogos em sequência e esse pouco tempo de recuperação dos atletas. Então, por isso, a probabilidade de você estourar um atleta jogando já, iniciando a partida é muito grande, Cereto. Então, na minha opinião, Dorival e sua comissão técnica fizeram uma aposta de risco, mas que deu certo. Trouxemos um empate que foi até possibilidade de vitória dentro do Mineirão, escalando o time reserva e colocando com pouca minutagem no segundo tempo os jogadores titulares.
Olha só, Charles Toledo, é o seguinte, eu vou preparar aqui já a entrevista coletiva do Dorival Júnior, consegui Ótimo. aqui pegar a entrevista coletiva do Vem com a Dorival gente. Júnior, vamos mostrar a entrevista coletiva do Dorival Júnior, deixa eu ver aqui. Um pouco são diferentes, né? As características do Bidu, do Matheus, quanto do Pedro e do Fabrício. Então nós temos que nos adaptar a tudo isso. O que nós temos que ter consciência que jogando de uma forma eu não tenho pontas, jogando de outra forma eu tive pontas. Como foi o caso do Diego no segundo tempo e do Vitinho boa parte do primeiro até metade do segundo. Então o que diferencia de uma formação para com a outra é justamente as características de quem esteja jogando e dos atacantes que estejam à frente. Eu acho que Matheus e Bidu já têm uma característica um pouco diferente, apoiam em momentos importantes, isso tudo também em razão do tempo de trabalho. O Fabrício foi a primeira partida depois praticamente de 2 meses, né? Então nós temos que ter calma para que nós possamos evoluir com o passar de jogos e o próprio crescimento de cada um deles. O que é importante é que nos deu uma resposta muito positiva, segurou 90 minutos, Pedro vem num processo de evolução, vem melhorando, vem começando a adquirir uma confiança, é tudo que nós queremos e cada um dentro das suas características, a gente vai moldando a equipe de acordo com as escalações iniciais. A resposta do Dorival Júnior sobre os dois laterais hoje, né? O Pedro Queria que Milans. você fizesse uma avaliação do Carrilho, depois de quase um ano, né? Ele voltou a atuar por 90 minutos. Agora a pergunta do Carrilho, jogou 90 minutos depois de quase um ano. 25 contra o Botafogo. Queria que você falasse um pouco da parte física dele e também sobre a sequência. Como é que você vai fazer para segurar esses jogadores que geralmente sentem um pouco mais fisicamente, tendo um calendário tão apertado? Bom, eu acho que é prazeroso você ver que ele também está ativando essa condição, está melhorando, fez uma partida assim muito boa, tanto em termos de performance física, como também tecnicamente, ditou o ritmo da nossa equipe, a partir do momento em que nós nos estabilizamos um pouco mais na própria partida. Espero que ele continue mantendo essa condição que ele vem apresentando. Segunda, desculpa. Não, eu acho que isso daí é fundamental, é tudo que nós queremos, é aquele suporte à partida dentro das condições que ele apresenta, porque é um jogador muito importante, é um jogador que dita ritmo e eu acho que isso daí é fundamental para a nossa equipe. Se tivéssemos um pouco mais de paciência, trabalharmos as bolas, jogando nas laterais, trazendo para dentro, invertendo o lado das jogadas, talvez nós poderíamos ter tido uma sorte melhor na segunda etapa. Dorival, aqui Bismarck Rodrigues, da Rádio Coringão. Gostaria que você avaliasse, né, o gerenciamento da parte física dos jogadores com o resultado, né? Você entrou com um time mais mexido, teve que recorrer a alguns titulares no segundo tempo, o time melhorou, conseguiu empate fora de casa, importante, mas no fim de semana tem um jogo já no sábado contra o Novo Horizontino. Como que você faz esse gerenciamento de um ponto fora de casa e fisicamente para o jogo contra o Novo Horizontino no fim de semana? Obrigado. Bom, primeiro agradecer pelo bom senso que eles tiveram, né? Tanto nós quanto o Novo Horizontino jogando uma partida agora na quinta-feira e tendo que jogar 2 dias e meio depois, fazendo uma viagem, chegando hoje de madrugada em São Paulo, tendo depois uma viagem até Rio Preto, Novo Horizonte, enfim, deslocamento grande para uma decisão 2 dias e meio depois. Então eu acho que a gente tem a agradecer a sensibilidade de quem programou tudo isso para que nós estivéssemos em campo com 2 dias e meio novamente. Nós estamos hoje há 42 dias da nossa representação, 14 jogos realizados, e entre todos esses jogos, decisões, clássicos, jogos importantíssimos, Campeonato Brasileiro, ninguém é mágico, ninguém é uma máquina para poder suportar tudo isso. Por isso nós temos necessidade de irmos melhorando a equipe a cada momento, eu falo fisicamente, compondo cada escalação em razão das necessidades de cada partida e acreditando que essa equipe possa dar uma resposta muito boa
como graças a Deus aconteceu hoje. É, corintiano, esse foi o vídeo de hoje, o cortezinho maroto do empate ontem entre Corinthians e Cruzeiro. Deixe sua opinião nos comentários, já curte aí e se inscreva-se no canal para você não perder nenhum videozinho do canal, fechou? Notícias, comentário, tudo vou estar trazendo aqui. Bora lá!